Vamos compreender aí nesse pequeno vídeo explicativo o que são aí os números primos e quais as regras que nós devemos seguir para considerar se um número é primo ou não. Então, números primos são números naturais que apresentam somente dois divisores, o 1 e o próprio número. Ou seja, aquele número natural que tiver aí, que possuir mais de dois divisores, ele não vai ser considerado, então, um número primo. Duas observações importantes. O número 1, ele não é primo, porque ele possui apenas um único divisor, que no caso é ele mesmo. E o número 2 é o único número primo e par ao mesmo tempo. Todos os outros números pares, então, nós não vamos considerá-los aí como sendo números primos. Então, vamos começar aqui a escrever na tabela de exemplos de números primos o primeiro deles, que é o número 2, que é o único número primo e par ao mesmo tempo. Na sequência numérica dos números naturais, o próximo número é o 3. O 3 ele é considerado um número primo porque ele só possui dois divisores. Ó. Eu consigo fazer uma divisão exata do número 3 por 1 e por ele mesmo. Por esse motivo, ele vem aqui também na nossa tabela de exemplos aí de números primos. O 4 é par, então ele não é primo por esse motivo. O 5 ele possui aqui ó, somente dois divisores, o 1 e ele mesmo. Notem que aqui também as divisões foram exatas, então por esse motivo o 5 vem aqui também na nossa sequência de números primos. O 6 é par, ele não é primo por esse motivo. O 7, ele possui ó, somente dois divisores, o 1 e ele mesmo, portanto, vamos considerar aqui como 7 sendo o próximo número primo. O 8 é par, não pode ser primo. O 9, às vezes ele engana alguns alunos, por ele ser um número ímpar. Porém, ele tem três divisores, ó. Eu consigo dividir o 9 por 1, por ele mesmo e também por 3. Por esse motivo, ó, por ele possuir três divisores, eu não posso considerar o 9 como sendo um número primo. Então, eu não vou escrever ele aqui na minha tabela de exemplos. O próximo número é o 10, ele é par, então por esse motivo ele não é primo. Nós temos depois do 10 o 11. O 11 é considerado um número primo, então eu vou escrever ele aqui. O 12 não é primo porque é par. O 13 é considerado primo. O 14 não pode ser considerado primo porque ele é par. E eu tenho aqui o 15. O 15, muitos alunos também consideram que ele é primo, porém ele não é considerado primo, por quê? Porque ele possui 4 divisores, ó. Eu consigo dividir o 15 por 1, por ele mesmo, por 3 e por 5. Então, o 15 não é primo. Depois do 13, então, nós temos os seguintes números primos, ó. Nós temos o 17, 18 não é primo porque é par, o 19, 20 não é primo porque é par. O 21 não é primo porque ele possui 4 divisores. Eu consigo dividir o 21 por 1, por ele mesmo, por 7, por 3. O 22 é par, então ele não é primo. O 23 aqui, ele é primo. Então, depois do 23, quais são os números aí que eu posso considerar como sendo primos? O 29, o 31, o 37, o 41, o 43, o 47, o 53, e aí essa sequência ela continua. Lembrando que aqui eu fiz uma relação dos primeiros números primos que existem, mas eles são infinitos. Então, se vocês continuarem fazendo a verificação aí, vocês vão descobrir muitos outros números primos depois do 53. Mas para explicar aqui, para organizar a tabela, eu fui só até os 53. Mas eles são aí, como eu disse, então, infinitos.